Olá, alunos dos sextos anos, aqui é a professora Amanda de História. Vamos conversar um pouco sobre o conteúdo e as atividades que vocês receberam. Nesta remessa, o tema é a organização política da Grécia e da Roma Antiga. Vamos começar falando sobre a Grécia. A Grécia está localizada na Europa e o território da antiguidade não é o mesmo do atual país. Ele era maior e compreendia áreas da Ásia e em outras regiões da própria Europa. Várias cidades do sul da França, da Itália e da Espanha atuais foram criadas pelos gregos lá na antiguidade. Uma característica importante da Grécia é que ela nunca formou um império. A organização política dos gregos era feita a partir das cidades-estado. Cada cidade-estado, ou polis, como eles chamavam, tinha um governo próprio. As classes sociais também eram diferentes. E o que unia as cidades-estado, ou seja, o que fazia com que elas se identificassem como gregas, eram elementos culturais, em especial a religião, eles eram politeístas, e o idioma. Entre as principais cidades-estado estão Atenas e Esparta, e elas possuíam formas de organização políticas diferentes. Em Atenas surgiu a democracia, que significa governo do povo, e em Esparta era uma diarquia, pois havia 2 reis. Monarquia quando tem um rei só, diarquia quando tem 2. Vamos ver outras diferenças entre Atenas e Esparta? Em Atenas, para poder participar da democracia, era necessário ser um cidadão, e para isso tinha que ser homem maior de 18 anos, filho de pais atenienses, pai e mãe, e proprietário de terras. As mulheres, crianças, estrangeiros e os escravos não eram cidadãos e não podiam participar das decisões políticas, nem ocupar cargos administrativos. Em Esparta, a sociedade se organizava em torno da guerra, tanto que a educação era voltada para a formação de soldados, e o papel da mulher estava ligado à família e à geração de filhos saudáveis, que no futuro seriam militares. Elas podiam ocupar cargos administrativos, mas não participavam da política. Um espaço importante nas polis gregas era a Acrópole, também chamada de Cidade Alta. A mais famosa é a de Atenas, cujas ruínas hoje são pontos turísticos. Na antiguidade, elas eram um complexo que reunia prédios ligados à administração da cidade, a fortalezas militares e ao culto religioso. Além da democracia, os gregos deixaram muitas contribuições culturais que chegaram até nós, como é o caso da filosofia, do teatro e das obras de arte, como as esculturas. Uma curiosidade, na antiguidade elas eram bem coloridas, com o tempo perderam a cor. Vamos falar agora sobre Roma? O texto do material de vocês fala sobre a República Romana. Esta não foi a primeira forma de organização política de Roma, mas ela é uma contribuição muito importante para a nossa sociedade. No Brasil, nós somos uma república e o nosso sistema político é organizado a partir da democracia, que é a invenção lá dos gregos. Roma surgiu como uma pequena cidade na Península Itálica. Inicialmente, seu governo era uma monarquia, que foi de 753 a.C. até 509 a.C., quando o rei foi deposto e substituído pelo Senado por vários cargos de magistrados. No início da República, que significa coisa pública, o governo estava nas mãos de uma classe social, os patrícios. Aos poucos, mas com muita luta e reivindicações, os plebeus passaram a ter mais direitos políticos e a participar das decisões. A República Romana durou até o ano de 27 a.C., quando foi substituída pelo Império. No entanto, os cargos administrativos e legislativos da República foram mantidos pelos imperadores. Vamos conhecer agora alguns desses cargos de magistrados? Cônsul, pretores, censores, questores e os edis. Os cônsules eram 2, eles tinham funções diferentes. Um comandava o exército e o outro administrava a cidade de Roma. Os pretores tinham funções de juízes. Os censores contavam a população e classificavam conforme suas posses. Isso era bem importante porque definia quem podia se candidatar a algum cargo nas assembleias ou de magistrados. Os questores faziam a arrecadação de impostos e os edis eram responsáveis pelo abastecimento da cidade, recolhimento de lixo, obras em ruas e a organização de eventos. Vamos falar agora das atividades. Os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5 são para marcar a alternativa correta. Para responder certinho, tem que ler atentamente os dados do infográfico. Vale rever o vídeo aqui também.
A questão 6 pede que vocês façam uma comparação entre os cargos de pretor e de cônsul, lá da Roma Antiga, com o que seriam os cargos atuais no nosso município. A questão 7 pede para você olhar uma cédula de real e ver qual é o nome oficial do nosso país. Quais palavras aparecem ali e que se relacionam com o tema desta remessa? A questão 8 tem 3 perguntas sobre Roma. Vale ler o texto sobre Roma novamente. Aqui teve um pequeno erro de digitação e as atividades pularam o número 9. Acontece. Na questão 10, você deve fazer um desenho. Use o verso da folha sobre como seria a sua Acrópole. A questão 11 traz um texto sobre os deuses gregos e abaixo você deve relacionar o nome do deus ou deusa com o seu poder ou especialidade. Quem joga God of War vai achar bem fácil essa questão. A seguir tem mais algumas perguntas sobre a religião politeísta e sobre outras civilizações que a gente já estudou esse ano, e aí se vocês precisarem, assistam os vídeos anteriores. Por hoje é isso, pessoal. Em caso de dúvida, entrem em contato. Se cuidem, fiquem bem. Até a próxima!